Quais são os focos e as bases da psicologia integrativa? Como é que se dá o nosso dia a dia de trabalho? De que forma a gente vai estar aprofundando o trabalho com determinado cliente? De que maneira a gente trabalha de maneira assim diária com a psicologia integrativa? A gente vai apresentar hoje para vocês exatamente essas bases e esses focos de atuação do psicólogo integrativo. Um aspecto muito importante, antes de passar a apresentar as bases e os focos, eu preciso que você entenda dois aspectos antes. O primeiro é que a psicologia integrativa, para que ela conseguisse se estruturar e se organizar nesse grande campo de trabalho e de tratamento, ela precisou fazer uma síntese, fazer uma repensar, né, quem somos nós, dentro de tudo que a psicologia, nesses 100 últimos anos, produziu, que conceito de homem, que episteme, que forma que a gente pode entender, de que forma a gente pode entender a mente, de que forma a gente pode entender quem somos nós, são necessárias para o contexto atual de desenvolvimento da nossa prática de trabalho. E por isso a gente pode dizer que a psicologia integrativa ela é produto de uma enorme revolução no campo da psicoterapia. Tá? A psicologia integrativa ela nasce dessa compreensão de que nós somos complexos e que o conhecimento que nós temos hoje sobre a mente, o cérebro, o ser humano é tão maior do que tínhamos há 50, 60, 70 anos atrás. Pior ainda, há 100 anos atrás, quando Freud começou a desenvolver, a escrever, né, sobre os mecanismos do inconsciente, dos sonhos. Isso cresceu tanto e se desenvolveu de maneira tão ampla que a gente necessita de uma nova forma de entender o ser humano, de uma psicoterapia que entenda o ser humano de uma maneira atual, de uma maneira que considere esses novos achados que a psicologia apresenta e que tem a cada ano, né? Explicando melhor os aspectos da mente, os processos psicológicos básicos, os aspectos do comportamento, da formação do hábito, dos vícios, né? Ou seja, toda essa complexidade humana e essa complexidade do nosso mundo atual, pautada por mudanças climáticas, pautada de novas configurações sociopolíticas, né? De um mundo que passou a ter pandemias, né? Que a gente achava que isso era uma coisa superada na história da humanidade. A psicologia integrativa ela nasce para dar conta disso, de uma psicologia que seja aplicada online, aplicada ao contexto atual de vida que a gente tem, né? Que celular, internet, enfim, tudo isso não existia quando a psicologia foi criada há 100 anos atrás. E essas transformações, esses novos estudos da psicologia, eles precisavam ser organizados e estruturados num determinado bloco comum, formando uma prática psicológica integrada. E é isso que a gente vai estar apresentando para vocês, porque existiram alguns autores que passaram a fazer isso de uma maneira muito consistente, mostrando um método e uma metodologia para que pudéssemos fazer essa integração. E para dar conta dessa complexidade teórica, né, prática, novas técnicas também foram emergindo. A gente teve a necessidade de repaginar e de entender com muito mais detalhe como é que essas técnicas, como é que essas diferentes abordagens respondiam a determinados tipos de tratamento. Ou seja, melhorar a qualidade, melhorar a eficiência, melhorar também a parte humana das psicoterapias. Por isso que nós dizemos, podemos dizer que a psicologia integrativa ela é uma revolução, né? Por isso que a gente pode configurar esse momento atual, né? Onde a gente está cercado de muito mais conhecimento científico, de muito mais conhecimento técnico, a gente pode dizer que nós estamos nos deparando com uma verdadeira revolução no campo da psicologia. Mas, professor, quais são as bases e os focos da psicoterapia? Esse é o nosso objetivo de hoje. As bases e os focos, elas são ancoradas num conceito que a gente trabalha na psicologia,
que é o entendimento de que o ser humano, na verdade, ele é composto de um conjunto, ele atua, ele tem um conjunto de pilares, que são pilares chaves para a nossa existência, né? O ser humano, ele tem um corpo, esse corpo, esse que é o nível corporal, né, da nossa, vamos dizer assim, da nossa vida. E esse nível corporal responde à nossa dimensão física, biológica e energética. O outro pilar é o pilar mental, que é a dimensão intrapsíquica, cognitiva, comportamental, emocional da nossa vida, que diz respeito às nossas atitudes, à nossa personalidade, ao nosso self, um conjunto de processos que são ancorados nesse nível mental. O terceiro nível é o nível relacional, que é a dimensão interpessoal, que trabalha com os vínculos, com os apegos, com as nossas conexões afetivas, que nos fazem lidar no meio social de uma maneira a nos vincular e nos organizar, né, em grupos. O quarto nível é o nível social, institucional, profissional, né, que é a dimensão cultural, do contexto social da nossa vida, né? Nós nos organizamos em grupos, esses grupos são organizados em grupos maiores, empresas, são organizados em grupos ainda maiores, cidades. E como nós nos posicionamos nas empresas, como nós nos posicionamos na sociedade, impacta em quem nós somos. Nós somos um produto também das informações que os outros têm sobre nós, né? E o último nível é o nível espiritual, o nível transpessoal, que é o nível onde você vai estar trabalhando com a dimensão espiritual e existencial, propósito de vida, significados, valores, né? Consciência expandida. Cada um desses níveis, eles fazem parte de um pedaço da nossa existência. E a nossa vida, ela é organizada, estruturada por esse agregado, por esse conjunto de vidas e de vivências que a gente tem e que são necessárias para o nosso bem-estar. O bem-estar, uma pessoa saudável, uma pessoa equilibrada, é uma pessoa que ela atua bem em cada um desses níveis. É uma pessoa que cuida do seu corpo, é uma pessoa que tem bons pensamentos, boas crenças sobre si, sobre os outros, é uma pessoa que tem padrões relacionais saudáveis, bem estruturados, bem organizados, é uma pessoa que tem um trabalho organizado em sinergia com os seus valores, com o significado que ele tem, com aquilo que ele gosta de fazer, e também uma espiritualidade equilibrada, né? Uma crença que tenha coerência com aquilo que ele é e com as práticas que ele acredita serem importantes para ele, né? Ou seja, esses 5 níveis, eles atuam de maneira sinérgica, um nível influenciando no outro e desenvolvendo, né, um conjunto de premissas e de pressupostos que perpassa cada um desses níveis. Ou seja, o cuidado com o corpo, ele é um corpo, uma pessoa que cuida bem do seu corpo, de tabela, ele vai cuidar também bem da sua mente. E assim sucessivamente. Cada um desses níveis, eles são articulados, eles trabalham de maneira integrada, eles atuam de maneira conjunta. Esses são os pilares da nossa vida, que a gente precisa entender que cada um desses pilares, eles têm uma importância vital para a nossa integração, né? Por isso a psicologia integrativa reconhece que o ser humano é essa totalidade complexa, mas também dinâmica. Ou seja, isso não está parado, isso não está isolado, tá? Cada um desses pilares atua como um todo, sempre em mudança, em contínuo desenvolvimento, em contínua evolução. Esses 4 pilares, é aí que começa a importância, né, da gente entender as bases e os focos. Esses 4 pilares, eles se transformam quando a gente vai para o dia a dia da clínica, eles se transformam em 4 níveis de atuação. E quais são esses 4 níveis de atuação, professor Henrique? Nós temos o nível biológico e somático, o nível mental e psicológico, o nível social e profissional e o nível
espiritual e existencial. Esses são os níveis de atuação que são centrais para a atividade da psicoterapia. Toda vez que a gente vai fazer um trabalho na psicoterapia, a gente faz o trabalho dentro de um desses níveis ou fazendo a integração entre esses 4 níveis, ou 2 níveis, fazendo pontes entre um nível e outro. Então, o trabalho da psicoterapia, ele é muito voltado para um determinado nível de atuação, tá? E a gente vai ter técnicas e processos voltados para cada um desses níveis, tá? Ou seja, quando você atua no nível corporal, você vai estar usando técnicas que foram produzidas na psicologia para o trabalho corporal. Quando você estiver trabalhando com o nível mental, você vai estar desenvolvendo técnicas que foram criadas e estruturadas para o trabalho no inconsciente, no nível intrapsíquico, nas atitudes, né? E aí toda a bagagem de técnicas da psicologia. Quando você estiver trabalhando com o nível profissional e social, com um conjunto de técnicas que foram voltadas para a produção de relacionamentos, de rede de amizade, né? De redes de, de de padrões relacionais mais profundos, né? Padrões familiares, né? Para vínculos profissionais, para o desenvolvimento de determinados comportamentos que são compatíveis com aquela determinada empresa que a pessoa trabalha. E, por fim, o nível existencial e espiritual. Então, esses 4 níveis, eles são centrais para o nosso trabalho. Mas quando a gente vai para o dia a dia, esses 4 níveis, cada um deles se desdobra em mais 2. Ou seja, nós passamos a ter os níveis de atuação integrados, né? Formando um circuito e que eles se desdobram nesses 8 níveis, né? Corpo e mente, o social e existencial se desdobram nesses 8 níveis que estão aqui na lateral, tá? Que são o nível neurobiológico, o nível somático, o nível intrapsíquico, atitudinal, relacional, social, existencial e espiritual. Ou seja, o nível corporal se desdobra no nível somático e neurobiológico. O nível mental se desdobra no nível intrapsíquico e atitudinal. O nível social, relacional se desdobra no nível relacional e social, que também inclui o profissional. E o nível transpessoal se desdobra no nível existencial e espiritual, fazendo com que a gente vá ter atuações em cada um desses níveis de uma maneira contínua. A gente escolhe um determinado nível para que a gente foque o nosso trabalho naquele momento, para que a gente consiga dar conta de como o nosso trabalho está sendo desenvolvido, de forma que a gente vai trabalhar sempre num contínuo, escolhendo um determinado nível para o nosso trabalho, às vezes no primeiro nível, no nível neurobiológico, depois no nível somático, depois a gente passa a trabalhar com o nível intrapsíquico, atitudinal, relacional, social, depois com o nível existencial e, por fim, o nível espiritual. Mas, professor, a gente precisa seguir essa sequência de 1 a 8? Não necessariamente. Às vezes a gente começa trabalhando com nível profissional, faz o trabalho nos traumas, nas crenças, nas atitudes, ou seja, recua o nível. Depois a gente avança para trabalhar um pouco nas redes de relacionamento. Isso tem uma sequência. Vai depender de caso a caso, vai depender de como a pessoa está apresentando, vai depender dos sonhos. Mas tem um método para que você possa seguir esse determinado conjunto de níveis de trabalho e de tratamento. E o método, ele é pautado no entendimento de quais são as nossas bases e quais são os nossos focos, tá? Que é exatamente o que a gente vai estar trabalhando hoje. Então, primeira coisa importante, nós temos os níveis, são oito níveis que a gente trabalha, tá? Esses 8 níveis, eles têm em cada um deles focos e bases. As bases, elas são assentadas nas divisões de um nível para o outro, tá? Em cada nível desse, então você vê, você tem o nível biológico, neurobiológico e o nível somático, o 1 e o 2. Você vai ter uma base que está ancorada aí. Mas quais são essas bases, professor? Primeira base é a base da síntese neuroenergética, que ela está composta
fazendo uma junção entre o nível neurobiológico e o nível somático, que vai exatamente fazer a integração dos processos neurobiológicos e energéticos do funcionamento psíquico. A segunda base, ela vai estar ancorada entre o nível somático e intrapsíquico, que é a base que nós chamamos de fluxo do inconsciente, que a gente vai estar explorando essas correntes profundas da psique aqui nessa base. É o trabalho no inconsciente, é o trabalho nas crenças, é o trabalho de tudo que está organizado, estruturado, né? O trabalho nos traumas, o trabalho nos processos mais profundos do inconsciente. Depois a mudança atitudinal, a terceira base é uma base atitudinal. Ela está aqui entre o nível intrapsíquico e o nível atitudinal, que vão ser exatamente a transformação dos padrões de pensamento, emoção e comportamento. É o trabalho basicamente focado, né, na atuação de TCC, é o trabalho basicamente focado na atuação, na mudança de hábitos e de atitudes, é o trabalho focado no conjunto de processos onde a pessoa vai estar expressando a mudança que ela fez em consultório. Ela fez um conjunto de transformações, agora ela vai consolidar essas transformações, né, esse trabalho que ela fez no intrapsíquico no consultório, ela vai consolidar em novos roteiros e padrões de comportamento. Então, a quarta base, e extremamente importante, é a base dos sistemas relacionais, né? Que é essa base, ela é composta da transformação em um conjunto de técnicas e de processos que nos permitem fazer essa transformação, sobretudo em processos que foram criados, né, em longa duração, para que a gente possa fazer a transformação desses padrões que vieram, que foram, né, organizados nas nossas famílias originais. Depois, o desenvolvimento social. A sexta base é a matriz existencial, né? Que ela vai tocar em questões que são fundamentais da existência. E, por fim, a última base, a sétima base, é a expansão da consciência, que vai nos dar a capacidade de transcender, de lidar com aspectos que são centrais para a nossa vida e para a nossa subjetividade, que é o fato de você fazer sentido na sua vida, de você transformar determinados padrões que são antigos em padrões que são, vamos dizer assim, que estão mais de acordo com a sua existência, né? Você vai transformar o sentido que você dedica, né, à sua vida e à sua vida espiritual. Enfim, são sete bases. Essas sete bases repercutem em um conjunto de técnicas e de trabalhos voltados para um determinado conjunto de objetivos, cada um deles articulando um nível, né, ao outro. Então, por exemplo, a síntese neuroenergética, ela vai juntar essas duas bases aqui, o nível somático com o nível neurobiológico. A base de desenvolvimento social vai juntar esse padrão social com esse padrão relacional. O fato de você ter relacionamentos no trabalho, é o fato de você ter relacionamentos, né, de amizade que tenham junção, que tenham ligação com a sua família, que tenha ligação em relação com os seus padrões, vamos dizer assim, familiares. Mas, Henrique, significa dizer que um amigo do trabalho vai virar amigo da minha família? Não, não necessariamente, não quer dizer isso. Quer dizer que você vai ter coerência entre um nível e outro. Ou seja, aquilo que você desenvolve na sua família, aquela matriz que você quer desenvolver, que para você é importante, que te retroalimenta, que te alimenta, ela vai ter também a condição de, no trabalho, isso ser também coerente. Ou seja, você vai ter amigos no trabalho, você vai ter amigos na sua vida pessoal, que também te fazem crescer, que também são, vamos dizer assim, parceiros do seu crescimento, do seu desenvolvimento. Com isso, você vai ter toda uma rede em torno de você que são necessários para o seu desenvolvimento. Isso tem uma técnica. Isso não é feito aleatoriamente, tá certo? Isso tem todo um conjunto de estudos da psicologia, e alguns fora até da própria psicologia, como por exemplo a teoria dos jogos, que ele nos ensina
que na verdade existem determinados padrões que a gente precisa estabelecer, mas a gente precisa também estar atento para o nível social, para saber se isso está tendo ressonância. Porque uma das coisas mais básicas hoje, né, de todos os manuais, de todos os processos que a gente lida hoje para a saúde mental é que relacionamentos, relacionamentos saudáveis, relacionamentos de amizade são centrais. Mas esses relacionamentos, eles precisam ser configurados. Nós precisamos organizar e informar para a sociedade quem nós somos e também o que é que esperamos deles. E se você informa isso de maneira complexa, ou de maneira confusa, ou de maneira, né, uma hora uma coisa, outra hora outra, você acaba desenvolvendo padrões de relacionamento sociais que são predatórios para você mesmo. E às vezes não tem a ver com a personalidade daquela pessoa do trabalho. Não significa que ele é um predador. Não, você estabeleceu com ele uma relação de competição, ele vai responder com competição. Se respondeu com generosidade, ele vai responder com generosidade. Opa, então é só ser generoso? Claro que não. A teoria dos jogos nos ensina que, na verdade, você tem que ser um ator ativo. Você não pode ser só generoso, porque senão você vai ter a generosidade mas não vai ter a contrapartida. Então você oferece generosidade, espera generosidade. Se a pessoa não te dá generosidade, você vai dedicar generosidade a uma outra pessoa. Não precisa nem punir ninguém. Mas há um conjunto de saberes e de pressupostos que são estudados hoje e que funcionam. Funcionam na política, funcionam na configuração social e funcionam, né, num conjunto de outros atributos. Ah, mas Henrique, a gente viu baixo nível político, né, dos últimos anos, a gente tendo uma decaída assim, quase que universal, né, na qualidade é, do entendimento político. Como pode a psicologia e as outras ciências terem evoluído e a gente ter diminuído a nossa ênfase democrática, por exemplo? Porque tem políticos que não conhecem e que não usam isso, mas esse conhecimento ele tá aí para quem quiser usar. E que isso funciona melhor ainda no contexto organizacional, no contexto institucional. Você vai formar parcerias e parcerias que elas são muito sólidas, tá? E a matriz existencial, ela vai também nos dar, nos tratar dessas questões que são fundamentais para a nossa existência, tá? Que são centrais para o que a gente trabalha, né? E também o que nós chamamos de expansão da consciência. Então, são 7 bases, elas atuam articuladamente. Em cada momento você vai estar lidando com um conjunto de técnicas dentro de uma determinada base, e essas bases elas vão estar sendo estruturadas para permitir que você também tenha feedback adequado do seu paciente, tá? Mas, professor, e como é que isso atua e como é que isso se dá, né, num contexto, vamos dizer assim, clínico? Em cada momento você vai estar trabalhando com uma base específica. Essas bases elas já foram criadas para serem integrativas, ou seja, ela vai juntar o nível neurobiológico, ou seja, o seu corpo físico, com o nível somático, que faz parte de um conjunto de processos neuroimunológicos. Ou seja, você vai juntar um padrão físico mais duro, né, que é o corpo material especificamente, com trabalho corporal nesta área, com um trabalho que ele é mais fluido, que inclui um conjunto de sistemas corporais, que eu vou abordar mais adiante, que eu vou abordar em outro momento, mas que envolve um sistema de trabalho mais fluido. E este trabalho, quando você trabalha nesta base, ela já é extremamente transformador, porque você vai trabalhar com 2 dimensões do corpo, não só com uma. Quando você junta essa dimensão e trabalha com o intrapsíquico, automaticamente você cria uma liga entre elas, né? Ou seja, o que eu estou querendo te dizer é que essas bases, elas são organizadas, elas são estruturadas para que a gente possa atuar, fazer uma atuação multinível na personalidade, integrando as áreas de vida da pessoa e integrando também um conjunto de processos que são difíceis de integrar. E com isso o tratamento ele avança de uma maneira muito mais rápida, de uma maneira muito mais eficaz e de uma maneira também muito mais leve, tanto para o cliente quanto para o psicoterapeuta.
porque as resistências diminuem. Mas essas bases, elas são, sobretudo, trabalhadas dentro de um conjunto de articulado de um contínuo, né? Dentro de um conjunto de processos que fazem parte de um contínuo. Ou seja, você trabalha com a síntese neuroenergética, com o fluxo do inconsciente, a mudança atitudinal, sistemas relacionais, o desenvolvimento social, a matriz existencial e a expansão da consciência, de uma maneira unificada, né? Fazendo com que cada um desses processos façam sentido naquele momento da psicoterapia, tá? Naquele determinado, né? Para aquela determinada função. Por isso, ordem conta, sequência importa. Você não vai fazer de qualquer jeito, você não vai fazer de qualquer maneira. Você precisa seguir uma sequência, você precisa seguir um sistema, tá? E eles vão também estar atuando de maneira sinérgica e sincrônica. As bases, elas são, vamos dizer assim, elas são aderentes a um determinado conjunto de níveis. Existem bases que às vezes você faz uma sequência de trabalho, né? Cada trabalho em uma semana. Imagina você vai fazer 5 sessões no mês para aquele paciente atuando, né, na síntese neuroenergética. Você vai estar trabalhando, né, 5 processos que estão nesses 2 níveis, já ligando para o terceiro nível, que é o nível intrapsíquico, fazendo com que você comece o trabalho no fluxo do inconsciente. Trabalho mais nos traumas, né? Que muitas vezes acontece quando você trabalha também, você acaba tratando algum aspecto dos traumas que estão escritos no corpo quando você trabalha na síntese neuroenergética. Então, isso tudo faz com que o seu trabalho clínico ele tenha muito mais sentido e ele tenha muito mais qualidade, porque você vai estar trabalhando de maneira sinérgica, né? E você vai estar trabalhando de maneira mais aprofundada. Mas Henrique, por que que esses processos eles incluem, né, esses 5 pilares, já que as psicoterapias originárias elas são ancoradas num único pilar? Era um equívoco. Cada pensador desenvolveu sua linha pautada nas suas experiências de vida. E agora a gente pôde pegar as experiências de cada um deles e entender que o ser humano é muito mais do que um nível em conjunto e a gente desenvolver estratégias de trabalho em cada um desses níveis, fazendo com que a psicoterapia ela se transforme em uma terapia muito mais completa, em muito mais profunda, em muito mais adequada ao contexto atual e o que sabemos hoje sobre o ser humano com os avanços, né, que já tivemos em todas as áreas do conhecimento humano, que vão da filosofia, à física, à psicologia, né, às próprias ciências sociais que nos deram informação, né, os próprios trabalhos nos contextos profissionais. Mas, Henrique, e como isso é feito no dia a dia? Nós temos estruturas técnicas de trabalho ancoradas em cada uma dessas bases para trabalhar, né? Nós fazemos uma avaliação prévia para entender quais são as demandas do paciente em cada um desses níveis e planejamos as técnicas que a gente vai estar utilizando. E utilizamos um referencial teórico muito adequado ao entendimento desses sistemas, como é que esses sistemas se articulam um com o outro, como é que esses sistemas eles são configurados, como é que esses sistemas eles são ancorados no nosso nível mental, como é que eles são ancorados no nosso corpo, fazendo com que a gente consiga ter uma psicoterapia que ela é muito adequada para lidar com os contextos atuais de desenvolvimento humano, tá? E além dessas bases, nós trabalhamos também com o que nós chamamos de foco. As bases, elas são, na verdade, trabalhos em 2 ou 3 níveis. Os focos, eu vou até dar ênfase nisso. Os focos não. Os focos são um trabalho em profundidade, onde você trabalha de maneira multinível, às vezes em um único dia, às vezes num trabalho de final de semana, às vezes dentro da própria sessão.
você vai trabalhar um aspecto em profundidade focal, tá? E quais são os focos, professor, da psicologia? Tá? Primeiro, a autonomia, né? Depois, as questões emocionais. Depois, o afeto e o prazer. O self e a personalidade. As habilidades e a diversidade. A transcendência e a morte. E o luto. A resiliência. Então, são focos centrais que nós entendemos que eles promovem a integração. É exatamente nessa articulação entre esses focos de trabalho que a gente promove os pontos de integração entre um nível e outro. Ou seja, se eu quiser integrar o corpo, a mente, uma forma central é você trabalhar com o self, com a personalidade. Você vai trabalhar nos aspectos de reconfiguração da personalidade através de mudanças corporais e das crenças e da imagem corporal que a pessoa tem dela mesma. E esse processo integrativo é um trabalho voltado para o self, para o autoconceito, para como a pessoa se vê, se enxerga, enxerga os limites e as configurações do seu corpo, enxerga os limites e as configurações, né, da sua, né, que a gente chama de ímago corporal, né? E a gente vai tá atuando diretamente no núcleo do eu. E é um núcleo extremamente integrado, ligado a várias outras vertentes, ligado a traumas, ligado a processos que o corpo vivenciou, ligado a um conjunto de processos. Outro são as emoções. Ao trabalhar as emoções, ela é multinível. As emoções, você tem emoções que são transcendentes, tem emoções que são traumáticas. E às vezes dentro da mesma configuração. E você vai estar trabalhando, né, com esse conjunto de maneira multinível, tá? Fazendo com que os focos e as bases eles sejam trabalhadas de maneira contínua, tá? De forma que você tenha a condição de lidar com os focos em cada momento específico da psicoterapia. Existe uma ordem, Henrique? Também existe, que vai ser pessoal. A determinação de qual foco trabalhar em cada momento diz respeito a cada paciente. Aí ele vai trazer a partir do sonho, a partir das demandas, dos problemas que ele vai estar te dizendo, se aquele momento é o momento de você trabalhar a transcendência, o luto, ou se aquele é o momento de trabalhar aspectos do trauma, trabalhar a resiliência, né? Os focos são sempre multiníveis e eles têm uma profundidade, tá? Os focos eles têm uma profundidade, né? A gente trabalha com os focos e é isso. O trabalho nos focos ele é multinível. Você trabalha aqui, né, numa base emocional e que você vai, né, sempre em profundidade. Você vai trabalhar as emoções, mas você também vai, tanto no contexto de trabalhar, de melhorar e de potencializar as emoções positivas que a pessoa tem, né? A gente sabe que saúde mental é igual a pessoa viver sentindo emoções mais positivas do que emoções que são emoções mais de sofrimento, né, de dor, que são emoções que são mais, enfim, vinculadas a aspectos, né, de sofrimento para que a pessoa possa ter o que nós chamamos de inteligência emocional. Então, você vai trabalhar com as emoções tanto no nível pedagógico quanto no nível de tratamento e de trabalho voltado ao trauma, tá? Você vai trabalhar sempre focado nessa díade, que as emoções elas têm uma ligação em profundidade onde você tem um primeiro nível de trabalho, que é o trabalho no trauma, de lidar com os aspectos, as emoções que a pessoa tem que são retidas, que são presas, as emoções, ó, que são elásticas a um passado que a pessoa viveu em momentos da infância. Então você vai fazer a liberação desses traumas, mas depois você precisa ensinar a famosa alfabetização emocional, ensinar como é que a pessoa reage com as emoções adequadas, né? Com as emoções integradas, para que a pessoa consiga ter o que nós chamamos de inteligência emocional. Então, a inteligência ela está muito vinculada
a essa capacidade que a pessoa tem de ter as emoções adequadas, né? A capacidade que a pessoa tem de ter é, emoções limpas, mas isso não é artificial, não é forçar uma emoção, forçar uma falta de alegria, não. É forçar uma alegria que não é verdadeira, não. Isso é natural. A partir do momento que a pessoa está tratada, está trabalhada, que ela conseguiu fazer a liberação das suas emoções retidas no passado, ela também vai precisar ter um aprendizado, né? E às vezes isso é psicoeducação, né? Às vezes precisa ser ensinado na clínica, precisa ser dito para ela qual é, como é, quais são os aspectos emocionais, como ela vai se comunicar para que tenha a produção de inteligência. Da mesma forma, né, o foco do prazer e do afeto, que ele precisa ser aflorado, porque isso vai ser necessário para todo o contexto social, emocional, para o contexto profissional. Ah, emoção e afeto, com certeza. O prazer e afeto precisa ser estendido para o ambiente profissional, não o prazer erótico no sentido sexual, mas o prazer de trabalhar, o prazer de exercer aquilo que você gosta daquela maneira, o prazer de estar com aquele grupo de amigos. Esse prazer, ele também, ele é multinível. Então, quando a gente fala dessa díade, isso é um foco importantíssimo da psicologia integrativa. Porque a partir do momento que você vai trabalhar as emoções e você deixa as emoções da pessoa, né, mais bem organizadas e estruturadas, e a própria pessoa, né, faz os processos de mudança para que seja mais alegre, para que tenha mais leveza, para que tenha, né, um ciclo de vida mais positivamente informado, automaticamente você vai abrir espaço para essa outra dimensão, né? A, a, a utilização efetiva e adequada desse foco que é o afeto e o prazer. O terceiro foco é o self, a identidade, é como e quem a pessoa é, como os outros veem aquela pessoa, como a pessoa está se vendo naquele contexto, e isso é bastante importante para que cada um possa ter a condição, né, de se perceber em coerência de como os outros a percebem. E que muitas vezes a gente precisa afastar alguns pacientes de alguns amigos que são muito nefastos, muito negativos, para que a pessoa possa se reconfigurar, né, nesse senso de eu mais adequadamente. Então, essa configuração, essa forma, né, de atuar nesse foco que é o self e a identidade, ele é bastante importante, porque ela vai desde aspectos intrapsíquicos até aspectos sociais informados. O outro é a transformação, a conversão, né? A cicatrização, o trabalho nos traumas, que vai gerar a resiliência. E que essa mesma resiliência vai gerar um conjunto de habilidades e também de abertura. Muitas vezes uma pessoa que não consegue lidar bem ou que desenvolve uma série de preconceitos, né, sociais, é na verdade uma pessoa traumatizada e que generalizou. Teve uma pessoa no passado dela que era, vamos dizer, uma pessoa mais idosa, homem, que prejudicou ela em algum aspecto, né, ou fez alguma coisa que de certa maneira a traumatizou e que ela generaliza para todas as pessoas idosas ou para todos os homens. Então, muitas vezes, os processos de fechamento a determinados grupos sociais são que produzem estereótipos e que isso dificulta demais, às vezes, a vida profissional de uma pessoa, porque ela vai se transformar numa pessoa cheia de preconceitos, e os preconceitos não são conceitos, tem a ver também com trauma. Então, esse foco, habilidade e diversidade, ele é bastante importante para a gente trabalhar. O sexto foco é o propósito e a autonomia, né? Existe uma díade entre como a pessoa tem, qual a autonomia que ela tem e o propósito de vida dela. Quais são? O que que ela acha que ela precisa deixar enquanto legado? O que que ela acha que ela precisa deixar enquanto função, né?
sobretudo em pessoas mais maduras, né? Quando você vai estar trabalhando numa pessoa de 35 anos em diante, normalmente você precisa trabalhar e levar muito a sério o trabalho no propósito. Porque ele já exerceu um conjunto de atividades profissionais, já exerceu um conjunto de roteiros e ele está se aproximando da maturidade profissional. E essa maturidade ela envolve essa díade entre autonomia e propósito, tá? E por fim, a sétima base, a transcendência e o luto, né? O trabalho com essa dimensão transcendente do ser humano, é também um foco, que também é multinível. Mas Henrique, multinível, sim, com certeza. Quando você trabalha com essa dimensão transcendente, ela tem aspectos de transcendência profissional, de transcendência social, de transcendência da nossa matriz corporal. Há necessidade de você entender todos esses aspectos em profundidade. A transcendência da forma que a gente está aqui vivendo, ela envolve também uma dimensão corporal. Por isso que em algumas linhas de psicoterapia, o trabalho foi feito pelo corpo, com nível energético, né? Fazendo, fazendo um trabalho corporal, levando a pessoa a um aspecto transcendente através do corpo, tá? Então, esses são os sete focos, né? Inteligência o primeiro foco é emoções e inteligência, essa díade. A segunda díade, faz o nosso segundo foco, é o prazer e o afeto. A terceira, o self e a identidade. O quarto, a resiliência e o trauma. O quinto, a diversidade e a habilidade. O sexto, o propósito e a autonomia. E o sétimo, o luto e a transcendência. Cada um deles vão ser lidados em momentos distintos, né, da clínica, com aspectos diferentes, né, com trabalhos diferentes. Juntos, os focos e as bases, eles formam o nosso dia a dia da psicoterapia. A gente trabalha sempre vinculada a um determinado conjunto de focos, junto com uma ou duas bases que a gente está trabalhando naquele determinado momento. Muitas vezes não é rápido, você não vai passar de uma sessão para outra, de uma base para outra. Você às vezes fica um mês, 2 meses, um mês e meio numa base. A pessoa tratou, vamos dizer, imagine uma pessoa que chegou na sua clínica e você começou a trabalhar aquela pessoa, né, e ela trouxe, né, a história de vida dela e um conjunto de vivências que ela teve na infância. Ela está te indicando que ela necessita de um trabalho intrapsíquico. Aí ela acentuou bastante as dores, como é que a família dela tratava ela, colocava lá para baixo, tinha uma série de estereótipos e que isso acaba repercutindo na vida pessoal dela, porque ela também ou se sente para baixo ou coloca as outras pessoas para baixo, ou ambos, né, que às vezes acontece, a pessoa introjeta, e aí ela trouxe um aspecto psicodinâmico. E aí você vai trabalhar nos traumas que ela teve lá atrás, vai trabalhar naquela criança ferida que se magoava, com todos os tratamentos, né, que eram dados, e às vezes é feito por tabela. Existem traumas que são traumas estruturados em tabela, tá? Ou seja, ela viu as figuras parentais fazendo com um irmão ou com outra pessoa. E aí aquele sentimento também vem para ela, porque congela, tem medo que também passe pela mesma coisa, enfim. E aí isso tem um conjunto de demandas que são demandas necessárias da clínica. Você vai voltar para aquela cena naquele momento, normalmente fazendo, né, preparando a pessoa e, né, ganhando confiança. A partir do momento que você senta confiança, vai voltar para aquela cena. Vai lá, pega aquela cena, né, e trabalha. Conjunto de métodos psicodinâmicos que a psicologia há mais de 100 anos vem nos ensinando, tá? A gente usa todos eles. A gente usa tanto a base psicanalítica, quanto a base, né, junguiana, quanto as bases mais atuais, que são, né, do trabalho com TCC, do trabalho com movimentos oculares e tudo. A gente usa tanto a base neurofisiológica quanto a base psicodinâmica para trabalhar com os traumas. Trabalhou, ele vivenciou a cena, entrou na cena, chorou, sentiu tudo que ele tinha que sentir, pronto, agora vamos cicatrizar, né, esse trabalho. Aí na outra sessão,
faz um trabalho para revisitar isso, já projetando a pessoa para uma mudança de comportamento, para uma imagem, para uma imaginação ativa, para que ela se imagine diferente, enfim. Você começa a fazer o trabalho de cicatrização, né? Acabou de mexer numa ferida, agora vamos limpar, cuidar dessa ferida, cicatrizar. Cicatrizou, ok, agora vamos lá. Como é que você vai recolocar essas suas crenças na sua vida? Que transformações você vai ter? Como vai ser o novo eu que você vai ter a partir disso daí? E aí você vai sair da base intrapsíquica para entrar numa base atitudinal. E vai ensinar a pessoa como é que ela muda comportamento. A base emocional, cognitiva e comportamental da mudança de atitude. Vai ensinar a pessoa a fazer quais são as coisas importantes para ela. E aí ela vai começar a fazer essas mudanças de atitude. Cada vez que você passar por esse ciclo, mais rápido a pessoa vai fazer as mudanças. Passou desse nível atitudinal, ela vai para um novo nível, porque isso vai repercutir na forma que ela trabalha, na forma que ela se comporta no ambiente de trabalho. Ela vai informar no ambiente de trabalho que agora ela é uma pessoa mais alegre, né? Ela enxerga os outros de uma maneira mais aberta, porque isso vai ter impacto em como ela se enxerga e como ela enxerga os outros. E aí, a partir daí, né, no que a gente chama de posição existencial, aquelas, né, a posição existencial das pessoas saudáveis é uma posição de equidade. O que é equidade? Normalmente a pessoa vai se enxergar como uma pessoa boa e também as pessoas que estão à sua volta como pessoas boas, capazes, né, de terem momentos, né, assim, passarem dificuldades, de terem momentos negativos, mas que são bons profissionais como ela, que são boas pessoas como ela. Desconfie daquelas pessoas que se acham muito bons e acham os outros muito ruins, né? São pessoas que normalmente têm uma posição existencial que a gente chama de mais menos. Estou acima dos outros, né? Bem comum em determinados sistemas, né, de trabalho que às vezes acaba fortalecendo esse tipo também de personalidade. Então, normalmente por trás disso tem trauma, tem dores que a pessoa teve e também hábitos, né, que as próprias famílias estruturaram para que a pessoa vivesse, daquela maneira. Ou seja, a forma emocional, os padrões emocionais desenvolvidos na infância, eles são generalizados para a vida para a vida adulta e eles são também expandidos para o campo profissional, para o campo social e também para a relação que a pessoa tem com a fé, que a pessoa tem, né, com a religião, como a pessoa pratica, como a pessoa enfatiza, de que maneira a pessoa se utiliza desse paradigma. E muitas vezes fazendo com que a pessoa evite, né, de esboçar todo o seu potencial de vida, todo o seu potencial profissional, todo o seu potencial de transcendência. Porque transcendência, quando a gente fala no nível do nível espiritual, não é só a transcendência espiritual falando, a transcendência de um bom profissional. Quando a gente trabalha com alto desempenho, a gente necessita transcender. É um patamar de criatividade que a gente utiliza um aspecto tanto de desenvolvimento físico quanto de desenvolvimento espiritual que exige uma transcendência. É, a mídia, em alguns momentos, noticiou, porque Cristiano Ronaldo foi, por exemplo, Pelé também foi famoso, que ele saltou uma determinada altura, imaginava-se ser impossível, né? Ele foi tão alto que era como se fosse, putz, impossível. Uma bailarina também famosa de um balé russo importante, ela estava lá na sua performance artística e num determinado momento ela veio correndo de um lado para outro do palco e ela deu um salto que ela não dava no treino. Naquele momento que ela estava ali envolvida com o público, naquela energia, ela transcendeu a uma capacidade física que ela não tinha. Naquele momento ela teve. Isso acontece em momentos de superação, em finais de campeonato, né? A psicologia do esporte conhece isso muito bem
e produz isso também muito bem nos atletas, né? Atletas de alto desempenho são assim, e profissionais de alto desempenho também. Às vezes você precisa desenvolver uma determinada doação àquela causa, àquela missão, aquele trabalho, aquele projeto, e você passa a ter um desempenho e uma resistência física que você não teria se você não tivesse passando por aquele conjunto, né, de processos biopsicológicos. Essa transcendência, essa capacidade de transcender a esses aspectos são muito importantes. Então, quando a gente fala dessa dimensão existencial, a gente está falando que é uma dimensão multinível por conta disso. E o ser humano, quando ele consegue agregar todos esses níveis, boas emoções, bons, vamos dizer assim, boas habilidades desenvolvidas para exercer o seu trabalho, dentro de um determinado grupo que ele já nutriu e que consegue ter aquela organização, aquela configuração de troca, né? De uma maneira, às vezes natural, mas quase sempre técnica, é necessário técnica, tá? E que tenha também a capacidade de transcendência, a capacidade de desenvolver propósito, né? E aí você alia o trabalho na clínica. Muitas vezes você vai estar tratando com trauma, outras vezes você vai estar tratando na mudança comportamental, outras vezes vai estar tratando no ensinamento, na psicoeducação, de como ele seleciona e amplia a rede social, de como ele reorganiza e de como ele organiza. Não é só ampliar, é ampliar e depois organizar, porque precisa ter um fluxo, né? Senão, você vai ter aquelas pessoas que são doadoras e que nunca recebem nada em troca do seu campo social. É necessário que você ensine a ter o balanço, né, dessas relações sociais para que tenha troca. Da mesma maneira, né, nas interações religiosas, nas interações que envolvem propósito de vida e que envolvem também autonomia, tá? A autonomia ela não é vista de maneira isolada. Então, quando a gente pensa nos focos e nas bases, imagine que as bases são trabalhos mais focais em dois ou três níveis, e os focos são trabalhos que você aprofunda e que você faz a ligação de um nível com o outro. Aquilo que ele aprendeu lá, que servia para ele para fazer mudança comportamental para a vida dele, no dia a dia dele, na família, serve também para o campo profissional. Então ele vai colocar isso em prática no campo profissional. Aquele propósito de vida que ele achava que era somente religioso, missionário, ele vai colocar e vai repaginar, vai aprofundar, vai desenvolver um senso de propósito maior que vai também para dentro da família, que vai também para dentro da profissão, tá? Porque propósito de vida, ele tem coerência, né? Então, isso forma um ser humano integrado. O ser humano integrado é aquele que está cuidando do seu corpo, cuidando da sua mente, organizando as suas relações de trabalho e profissionais, organizando o seu propósito de vida dentro de um contexto espiritual transcendente, tá? Uma questão bastante importante do trabalho com as bases e os focos é que você precisa, sobretudo, treinar e exercitar cada dia mais a melhorar a sua visão sobre qual foco trabalhar, em que momento, e aí por isso que nós dizemos que a psicoterapia é também arte, porque envolve essa sensibilidade. Tem uma parte técnica que vem a partir da análise de sonho, vem a partir do entendimento do que a pessoa está trazendo enquanto campo narrativo e do que a pessoa está trazendo no sonho, né? Você vai escutar o que está sendo trazido e vai organizar, né, o trabalho com as bases e com os focos, direcionando para cada um desses níveis, dessas bases e desses focos, ok?